Olá, colegas, tudo bem? Está consolidado o texto do parecer da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a proposta de reforma da Previdência. Já foi dito aqui no canal que a proposta do governo sofreu grandes mudanças e hoje trataremos de uma das mais importantes em relação ao texto original. Iremos falar sobre as mudanças nas regras de transição para a aposentadoria do servidor público. São 9 regras diferentes para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da reforma da Previdência. Mas antes de começarmos a falar sobre a transição, ajude aí o canal fazendo sua inscrição e divulgando os nossos vídeos com os amigos. Pois é, o parecer da reforma da Previdência trouxe modificações em relação ao texto original do governo e foram criadas 9 regras de transição. As regras de transição são importantes, pois evitam o impacto imediato de uma reforma sobre aqueles servidores que estão próximos de se aposentar. O relator da reforma na Câmara dos Deputados modificou o sistema de transição original, criando 9 regras diferentes. Primeiro, vamos falar das regras de transição dos servidores em geral, ou seja, daqueles servidores que não exercem suas atividades em condições especiais ou que têm um tratamento diferenciado da legislação. Para os servidores em geral, são 3 regras. A primeira exige que o servidor cumpra os seguintes requisitos cumulativamente: 56 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem. Essa idade só se mantém até 2022, quando será aumentada em 1 ano. 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, sendo que destes o servidor deverá comprovar 20 anos de tempo de serviço público com 5 anos de tempo no cargo em que se der a aposentadoria. Além disso tudo, o servidor deverá, por essa regra de transição, somar idade com tempo de contribuição e alcançar 86 pontos se mulher, 96 pontos se homem. O grande problema dessa regra é que a pontuação aumenta em 1 ponto a cada ano a partir de 2020, podendo chegar em 100 pontos para a mulher, que acontecerá em 2034, e 105 pontos se homem no ano de 2029. A segunda regra é para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Uma regra de transição específica para esses trabalhadores se justifica porque os mesmos têm direito à chamada paridade. Paridade é o direito de se aposentar com o mesmo valor que recebia enquanto estava na ativa. Esses servidores, para terem direito à aposentadoria com paridade, precisam comprovar, além do tempo de contribuição e de serviço público já mencionado, 62 anos de idade se mulher e 65 anos se homem, um aumento de 5 e 4 anos na idade mínima prevista na primeira regra de transição. A terceira regra de transição cria um pedágio, que é um tempo de contribuição adicional para se obter a aposentadoria, segundo as regras anteriores à emenda. Funciona assim: o servidor deverá comprovar 57 anos de idade se mulher ou 60 anos de idade se homem, 30 ou 35 anos de tempo de contribuição se mulher ou homem, respectivamente. E da mesma forma que a primeira regra de transição, 20 anos no serviço público, 5 no cargo que se der a aposentadoria. Só que ao contrário da primeira regra de transição, ele não precisará somar 86 ou 96 pontos. Basta que contribua com um período adicional, correspondente a 100% do tempo que faltava para atingir 30 ou 35 anos de tempo de contribuição. Assim, um servidor que na data de entrada em vigor da reforma e cumpridos todos os requisitos, falte apenas 2 anos para se alcançar o tempo de contribuição mínimo, precisará contribuir com 4 anos para ter direito à aposentadoria, segundo as regras anteriores à reforma previdenciária. Além dessas regras de transição para os servidores em geral, a proposta prevê ainda 3 regras de transição para os professores. A primeira regra de transição para os professores segue a mesma lógica da primeira regra dos servidores em geral, com idade mínima e pontuação a partir da soma da idade com o tempo de contribuição. Porém, tanto na idade mínima quanto no tempo de contribuição mínima e ainda na pontuação, a proposta prevê a redução de 5 anos, o que já é uma vantagem em relação aos servidores em geral. Assim como na primeira regra de transição geral dos servidores comuns, a pontuação aumenta a cada ano a partir de 2020, porém o limite é de 92 pontos para a mulher em 2031 e 100 pontos para o homem em 2029. Seguindo a mesma lógica, a segunda regra de transição dos professores elimina a exigência de pontuação
e institui o pedágio de 100% para o tempo que faltar para a aposentadoria na data da entrada em vigor da emenda. Porém, como se trata de uma aposentadoria diferenciada, há uma redução de 2 anos na idade mínima e de 5 anos no tempo de contribuição mínima. A professora, portanto, se aposenta com 55 anos de idade e 25 de magistério, e o professor com 60 de idade e 30 de magistério, além do pedágio já explicado. Uma terceira regra de transição para os professores permite que ambos os sexos se aposentem com 25 anos de tempo de magistério. Porém, neste caso, a idade mínima deve ser 57 para a mulher e 60 anos para o homem. É importante mencionar que essas regras só se aplicam aos professores de ensino infantil, fundamental e médio, portanto, não beneficiam os professores universitários. As próximas categorias beneficiadas com as regras de transição específicas são os policiais, os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos. Para esses servidores existem 2 regras de transição. Na primeira, fica estabelecido uma idade mínima de 55 anos para ambos os sexos e a aplicação da regra já prevista na Lei Complementar número 51 de 85, que determina a aposentadoria aos 25 anos de atividade policial para as mulheres e 30 anos para os homens. Na segunda, a regra de transição modifica o tempo de atividade policial mínimo exigido dos homens, que passa a ser o mesmo das mulheres, ou seja, 25 anos. Porém, a proposta da reforma exige que o servidor homem comprove 30 anos de contribuição, ou seja, ele terá que comprovar que contribuiu para a Previdência, além do tempo mínimo na carreira de policial ou agente, por mais 5 anos como servidor ou trabalhador do regime geral. Por fim, a última regra de transição dos servidores públicos é destinada àquele servidor que trabalha com exposição a algum agente agressivo à saúde. Já foi dito aqui que a reforma apenas prevê uma aposentadoria especial aos trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes insalubres, excluindo a possibilidade de aposentadoria especial aos trabalhadores em atividades perigosas. Pois bem, os servidores públicos que trabalham em atividades insalubres poderão se aposentar com as mesmas regras anteriores à reforma se comprovarem, depois da entrada em vigor da reforma, terem 60 anos de idade para ambos os sexos, 25 anos de atividade com efetiva exposição a risco, independentemente de ser no serviço público ou no regime geral de previdência social, 10 anos de serviço público efetivo e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Portanto, para ter direito à aposentadoria especial no serviço público, o servidor deve ao menos ter 5 anos de atividade insalubre no cargo em que pretende a aposentadoria. Pois bem, pessoal, essas são as regras de transição para aqueles servidores que ingressarem no serviço público antes da entrada em vigor da reforma. Se você gostou do vídeo de hoje, contribua com sua inscrição no canal, ative aí o sino de notificações e compartilhe nossos vídeos com os amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima.